Começo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Leal, eu sou professor de Direito Ambiental aqui em Salvador, Bahia. Sou mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direito e Gestão Ambiental pela Universidade Católica de Salvador, especialista em Direito Processual Civil pela Unifax, Universidade de Salvador. Sou membro da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da UAB, Seção Bahia. Sou ex-membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente daqui de Salvador. E fui convidado, muito agradecido por esse convite do Centro Acadêmico de Direito, 22 de agosto, da PUC São Paulo, para fazer uma aula para vocês, que vai durar mais ou menos aí uma hora, sobre um tema que é muito caro para mim, que é o tema da responsabilidade civil ambiental. E aí a gente vai ter esse tempo para eu poder expor para vocês e tentar talvez esgotar esse tema que é muito importante no ramo do direito ambiental, no ramo das responsabilizações. Então eu vou expor aqui para vocês um slide para ficar mais didático e a gente poder ter um conteúdo mais de maneira mais fácil, que fique mais fácil o entendimento para vocês. Vamos passar aqui agora o compartilhamento da tela. Pronto. O tema de hoje, pessoal, é a responsabilidade civil ambiental. É um tema muito importante no direito ambiental, junto com outras temáticas, e eu acho que vai ser muito importante para vocês, muito interessante, que vocês se estreitem com essa temática, porque é de uma instrumentalidade muito grande na atuação do dia a dia do direito ambiental em todas as esferas. Então vamos lá. Eu trouxe para vocês inicialmente quais serão os assuntos da aula de hoje, para que fique mais cadenciado esse aprendizado. Então a gente vai começar explicando sobre o dano ambiental, inicialmente sobre o impacto ambiental, depois a gente traz propriamente o dano ambiental nos seus conceitos, nas suas classificações. E aí, depois desse primeiro ponto, vamos passar para o estudo das responsabilidades ambientais, que a gente já sabe que é uma responsabilidade administrativa, penal e civil. Então, a pessoa que comete um dano ambiental necessariamente vai acabar respondendo ou sendo responsabilizado nas três esferas do direito: a administrativa, a penal e a civil. O terceiro ponto, a gente já ingressa, já se insere no estudo da responsabilidade civil ambiental propriamente. E aí a gente vai trazer as finalidades dessa responsabilidade, os requisitos, a característica ou as características que permeiam, que estruturam essa responsabilidade, e, por último, a responsabilidade do Estado, no caso, por danos ambientais, a responsabilidade civil do Estado pelos danos ambientais. No quarto ponto da nossa aula, vamos estudar os instrumentos processuais dessa responsabilidade civil ambiental, tais quais a ação civil pública ambiental, a ação popular ambiental, o mandado de segurança e as ações individuais, que podem ser instrumentalizadas para essa responsabilização civil por danos ao meio ambiente. No último ponto, no último tópico da nossa aula de hoje, eu vou tratar sobre os precedentes destacáveis e extremamente importantes que se referem à responsabilidade civil ambiental. Primeiramente, o do Supremo Tribunal Federal, um precedente recente, que é o recurso extraordinário número 654-833, oriundo do Acre, que terminou originando o tema 999 do Supremo Tribunal Federal, e depois as súmulas também, um tanto quanto recentes, do Superior Tribunal de Justiça, súmulas ambientais que versam sobre o direito ambiental e versam sobre a responsabilidade civil ambiental. Súmula 629, súmula 623, súmula 618 e súmula 613. Bem, pessoal, esse é o assunto, esses são os assuntos da nossa temática geral da responsabilidade civil ambiental.
Iniciando com o estudo desse tema, a gente, como já avisei para vocês, vamos primeiro tratar sobre o dano ambiental. E, inicialmente, é imprescindível falar sobre impacto ambiental. O impacto ambiental, pessoal, é toda alteração, seja física, seja química, seja biológica, ou até mesmo sociocultural, que afete o meio ambiente. Percebam o seguinte, é uma alteração do meio ambiente, mas que não necessariamente é sempre negativa. O impacto ambiental ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Só que, quando esse impacto for negativo, necessariamente vai ser enquadrado como uma degradação ambiental e, consequentemente, como um dano ambiental. Então, vejamos aqui: impacto ambiental é uma alteração, qualquer que seja, no meio ambiente, podendo ser de aspecto físico, químico, biológico ou sociocultural. Se essa alteração, se esse impacto for positivo, ele não é necessariamente um dano, só é dano ambiental quando essa alteração ou quando esse impacto for negativo, acarretar uma degradação desses recursos ambientais. Então, nesse caso, o impacto ambiental será classificado como um dano ambiental. Então, ingressando para o conceito do dano ambiental, a gente pode, por exemplo, iniciar com os conceitos do professor Edson Milaret, que também participará aqui desse incrível projeto do Centro Acadêmico 22 de agosto, que diz o seguinte, dano ambiental ele é uma lesão aos recursos ambientais com consequente degradação, ou seja, reforça o que eu acabei de falar. Se houver uma lesão e uma consequente degradação dos recursos ambientais, isso é necessariamente um dano ao meio ambiente. E a alteração também pode ser uma alteração adversa que fuja do natural ou uma alteração em péjus, ou seja, em prejuízo do equilíbrio ecológico. Esse conceito é muito interessante e pode ser complementado pelo conceito trazido pelos professores Morato Leite e Patrick Ayala, que acrescentam o seguinte parâmetro: os danos ambientais também podem ser considerados como aqueles efeitos que tal alteração adversa, impégios, provoque na saúde das pessoas e nos seus interesses. Então, a gente tem, vamos dizer assim, no conceito do professor Milaret, uma lesão ou um dano ambiental ao macrobem, genérico, à generalidade, ao equilíbrio ecológico. E no conceito dos professores Morato Leite e Patrick Ayala, a gente já tem uma perspectiva já para um dano individualizado, mais pormenorizado do indivíduo, ou seja, um dano ao microbem. E aí a gente já se desloca para a ideia das classificações ou das espécies propriamente do dano ambiental. O dano ambiental, pessoal, ele pode ser coletivo, quando ele afete a um macrobem, a um equilíbrio ecológico, a necessariamente uma coletividade que não se individualiza por si só, um dano que tem uma conotação difusa, né, onde se tem essa ideia da difusão do impacto negativo que se causou. Aí, nesse caso, é um dano ambiental coletivo, ou também um dano ambiental individual, quando ele afeta um microbem. É o que os próprios professores Morato Leite e Patrick Ayala percebem num contexto de afetar, provocar um prejuízo à saúde dos indivíduos ou dos seus interesses. E nesse caso também denominado na esfera, no estudo da responsabilidade civil geral, como um dano por ricochete. Há um dano geral, coletivo ao macrobem, que ricocheteia, que reflete no indivíduo, nos interesses individuais, mas que também esses últimos são considerados danos ambientais. No que se refere à amplitude de alcance material ou não desse dano, o dano ambiental pode ser patrimonial ou pode ser extrapatrimonial. Quando for patrimonial, também chamado de dano moral, obviamente vai ter que haver um contexto de perdas materiais, seja da coletividade,
seja dos indivíduos afetados. E quando se tratar de extrapatrimonial, a gente já tem um aspecto um pouco mais desmaterializado, vamos dizer assim, e que pode ter uma conotação moral, quando afeta o íntimo propriamente, aspectos psicológicos, ou um aspecto existencial, uma vertente existencial desse dano extrapatrimonial. O existencial, pessoal, geralmente tem sido muito sustentado quando o dano ambiental afeta comunidades que se relacionam muito intimamente com o meio ambiente ou com os recursos ambientais, tais como os indígenas, as comunidades quilombolas, comunidades de pescadores ou ribeirinhas. Elas não conseguem se dissociar do meio ambiente em que vivem, que se inserem ou que exercem o seu ofício profissional. E, nesse caso, sustenta-se que ultrapassaria a esfera do dano moral para se encaminhar a um dano existencial, onde se afeta a existência por si só dessas comunidades. Então, a gente tem aí o dano extrapatrimonial, ambiental, existencial. Só para recapitular, o dano ambiental pode ser coletivo, quando afetar o macrobem, ou individual, quando afeta o microbem, patrimonial, também denominado de dano material, ou extrapatrimonial, também denominado de dano moral, ou também, nesse caso, naqueles aspectos que eu acabei de falar, pode ser também um dano existencial, extrapatrimonial ambiental, com um aspecto existencial. Ok? Essa é mais ou menos a conceituação e a classificação de espécies de danos ambientais, onde a gente já pode, a partir de agora, passar para o estudo das responsabilidades ambientais. Percebam o seguinte: a Constituição Federal de 88, lá no seu artigo 225, que inaugurou no cenário jurídico brasileiro constitucional a previsão de um capítulo específico sobre o meio ambiente. Um advento, ou melhor dizendo, foi um advento para a ordem constitucional brasileira e inaugurou essa perspectiva de proteção específica em um capítulo. Então, no seu artigo 225, já no parágrafo 3º, a Constituição Federal nos traz o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão necessariamente os infratores, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, a sanções penais, administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, nessa previsão expressa da nossa Constituição, já há aí uma determinação de que os infratores, independente de serem pessoas físicas ou jurídicas, que acarretarem danos ambientais, que praticarem condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente, esses infratores serão responsabilizados penalmente, administrativamente e também civilmente. E aí, a gente pode iniciar com a responsabilidade administrativa. Vou falar aqui muito brevemente, porque o tema é na responsabilidade civil, mas vou dar, inclusive, um exemplo. Né? Se eu, por exemplo, quiser desenvolver um empreendimento, uma atividade econômica, e para a minha atividade eu tiver que suprimir, desmatar 50 hectares de vegetação nativa na minha propriedade, que seja. Eu fiz isso, mas não pedi autorização, não segui os mecanismos legais previstos expressamente inclusive pela própria Constituição. Eu não quis fazer isso, eu quis seguir um risco, fazer uma lesão ao meio ambiente. Eu posso responder na seara administrativa, na seara penal e na seara civil. Na seara administrativa, eu vou necessariamente ser responsabilizado através dos órgãos ambientais fiscalizadores. Todos os entes federados, União, estados, municípios e Distrito Federal, podem e devem estruturar os seus sistemas de meio ambiente e, obviamente, por consequência, ter a sua entidade ou seu órgão fiscalizador do meio ambiente. No caso da União, a gente tem o IBAMA, que é o órgão preponderantemente fiscalizador,
do Meio Ambiente no aspecto da União, tem as suas competências trazidas em previsões expressas, principalmente no aspecto da Lei Complementar 140, e o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que também tem a sua perspectiva de atuação e sua competência na seara federal, mas especificamente nas unidades de conservação. Os estados também têm e devem ter as suas entidades, os seus entes fiscalizadores. Aqui, por exemplo, na Bahia, a gente tem o INEMA, que é o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado, que fiscaliza dentro das suas competências estabelecidas na Lei Complementar 140 de 2001. Aqui em Salvador, como outro exemplo local, a gente tem a SEDUR, que é uma entidade que fiscaliza o meio ambiente. No estado de São Paulo, também existe o seu órgão fiscalizador, o seu ente fiscalizador do meio ambiente, assim como também o município de São Paulo e todos os municípios do estado de São Paulo também possuem, ou se não possuem, devem necessariamente instituir alguma entidade, algum ente jurídico que promova, que execute essas fiscalizações do meio ambiente. Então, aquela supressão de vegetação, aquele desmatamento que eu fiz de 50 hectares, ele vai ser fiscalizado por um órgão ambiental competente e eu vou acabar respondendo administrativamente por essa lesão ao meio ambiente que eu cometi na seara administrativa perante os órgãos ambientais competentes. Ok? O problema todo é que essa mesma atividade lesiva, conduta lesiva que eu pratiquei, também pode ter conotação penal, pode ter uma responsabilização penal, ou seja, pode ser um crime ao meio ambiente, um crime ambiental. E nesse caso vai ter que tem que necessariamente estar previsto na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605 de 98, uma lei federal, onde estabelece todos os crimes ambientais, todos os crimes contra o meio ambiente, e, por óbvio, vai tramitar perante a justiça criminal. E quem impulsionará essa responsabilização penal ambiental vai ser o Ministério Público, seja o Ministério Público Estadual, seja o Ministério Público Federal, a depender da abrangência ou da amplitude desse crime ambiental. Lembrando, a mesma ação que eu exemplifiquei, a minha supressão de vegetação de maneira ilícita, de 50 hectares, foi responsabilizada administrativamente, foi responsabilizada penalmente e também, que é o nosso tema de hoje, pode ser responsabilizada civilmente, onde será tramitado na Justiça Civil e que pode ter duas responsabilizações, naquela perspectiva. Se for um dano coletivo, os legitimados das ações coletivas poderão impulsionar essa responsabilização. Se houver danos individuais, os prejudicados pleitearão as suas reparações na seara civil também. Então, essas são as três responsabilizações ou três responsabilidades ambientais que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Indo propriamente para a responsabilidade civil ambiental, é preciso que a gente traga as finalidades que essa responsabilidade civil propõe, ou que ela se propõe a ter. A primeira, principalmente, é evitar a ocorrência de dano, é inibir a ocorrência, a prática de uma conduta lesiva ao meio ambiente. Evitar a ocorrência de dano, então, é ser preventivo, é ser precavido, é impedir que esse dano aconteça. Esse é o objetivo primordial, é a finalidade primordial da responsabilidade civil ambiental. Em não sendo isso possível, e não se conseguindo cumprir essa finalidade, obviamente, tendo evidenciado a ocorrência de um dano ambiental, é preciso ter adotada a segunda finalidade da responsabilidade civil ambiental, que é recuperar ou indenizar os danos já causados. E aí vai ser feita de que forma? Através de uma imputação de uma obrigação de fazer, ou de uma obrigação de não fazer, ou de uma obrigação de indenizar. E percebam, pessoal, isso é plenamente, essas três obrigações
são plenamente cumulativas, cumuláveis, não há problema nenhum, e a gente, inclusive, vai ver isso quando for estudar as súmulas do Superior Tribunal de Justiça. E como, seguindo no meu exemplo, se eu desmatei 50 hectares de mata, de vegetação nativa, uma, talvez, das obrigações que eu arcarei na minha responsabilização civil é a obrigação de reparar aqueles 50 hectares que eu desmatei ilicitamente. Ou seja, reflorestar, talvez, aquela porção de terra que eu desmatei. Ou, se eu, por exemplo, estivesse na intenção de desmatar de maneira ilícita, e a autoridade, o Ministério Público ou os legitimados tiverem tomado ciência disso e quiserem impedir de acontecer, eles podem pedir um pleito de obrigação de não fazer, para que o judiciário me impeça de fazer, determine que eu não realize essa conduta que eu pretendo e que é lesiva ao meio ambiente. Por último, a obrigação de indenizar, que pode vir cumulada também. Às vezes não dá para reparar, mas às vezes dá para reparar e ainda tem um efeito, uma consequência indenizatória na minha atitude lesiva, na minha atitude degradante ao meio ambiente. Então, percebam, as finalidades necessariamente são, primeiro, evitar, impedir que ocorra o dano, e segundo, recuperar ou indenizar os danos que eventualmente foram causados pelo infrator, pelos infratores. E as características, já passando para as características dessa responsabilidade civil ambiental, são, vamos dizer assim, as prioritárias, as principais características são: ela é objetiva, ela é solidária e ela é imprescritível. E a partir de agora, a gente vai passar a estudá-las, cada uma em um seu momento. A característica ou a natureza objetiva da responsabilidade civil ambiental, ela tem previsão expressa na legislação federal, no artigo 14, parágrafo 1º da Lei número 6938 de 1981. É uma lei anterior à Constituição Federal, mas é a lei mais importante. Ela, obviamente, foi recepcionada pela Constituição de 88 e é a lei, a norma, depois da Constituição, mais importante do direito ambiental no país. Ela foi a instituidora da Política Nacional de Meio Ambiente e também do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente. E no seu artigo 14, no seu parágrafo 1º, ela define expressamente o seguinte: é o poluidor obrigado, a uma obrigação definida, independentemente da existência de culpa, eu destaquei essa parte, a indenizar e reparar os danos causados ao meio ambiente, percebam, ao meio ambiente e a terceiros, efetuados por sua atividade. Nessa normativa aqui, nessa previsão normativa, já temos todas as características que a própria responsabilidade civil ambiental já tem, que eu já trouxe para vocês. Ela já diz o seguinte: o poluidor é obrigado, vai existir aí necessariamente a figura de um poluidor, que efetuou atividades que causou danos ao meio ambiente, ou seja, um macrobem, e a terceiros, ou seja, um microbem. E ele é obrigado a indenizar e a reparar esses danos, independentemente da existência de culpa. Ou seja, ela é uma responsabilidade objetiva. Por quê? Porque exige-se a comprovação apenas de que houve efetivamente um dano ambiental e existe a relação de causa e efeito entre a conduta praticada e o dano acarretado. É o nexo causal. Para que haja responsabilidade civil, tem que haver um dano ambiental e uma relação de causa e efeito entre uma conduta que está sendo apontada como violadora e o dano que se tomou ciência, que se apurou, que se verificou naquela circunstância. Essa é a característica de objetividade da responsabilidade civil ambiental. Nesse caso, é uma responsabilidade objetiva que é lastreada pela irrelevância da análise de vontade expressa. Por quê? Porque ela é lastreada pela teoria do risco integral.
quando a gente for apurar a responsabilidade civil ambiental, vai ser irrelevante se foi querendo, se não foi querendo, se houve negligência, imprudência, imperícia, se houve dolo ou culpa. Pouco importa. Isso é responsabilidade objetiva. E a responsabilidade objetiva ambiental, ela é lastreada pela teoria do risco integral, que sustenta que o poluidor, ao causar um dano, deve necessariamente assumir todos os riscos inerentes à atividade que ele pratica. Se eu, Rafael, decido desenvolver uma atividade econômica que eventualmente, que potencialmente cause ou possa causar um dano ao meio ambiente, eu já tenho que ter ciência de que tenho que assumir todos os riscos inerentes à atividade que eu decidi desenvolver. E essa inclusive, é a sustentação da teoria do risco integral. E o detalhe dessa teoria, pessoal, prestem bem atenção, é que ela não admite a existência de excludentes do nexo causal. Como assim, professor Rafael? Se aconteceu, por exemplo, no caso do rompimento das barragens lá em Minas Gerais, de Brumadinho, de Mariana. Em Mariana, a empresa infratora que causou o dano, ela alegou que naquele momento, naquele período, estava havendo abalos sísmicos, pequenos terremotos que acabaram por fragilizar, supostamente, segundo a alegação deles, a estrutura das barragens e que terminou acarretando o dano ambiental. Ou seja, haveria a ocorrência aí de uma força maior. Mas isso é uma excludente de nexo causal. E isso não é admitido pela teoria do risco integral. Por quê? Porque caberia e cabe ao desenvolvedor de uma atividade econômica que possa causar um dano ambiental arcar com todos os riscos inerentes à sua atividade, inclusive a ruptura infeliz de uma barragem de rejeito de minério. Observem, a responsabilidade civil ambiental ela é objetiva e essa objetividade, essa característica objetiva, é lastreada pela teoria do risco integral, onde não se admite, não se pensa não é relevante para essa teoria a existência dos excludentes ou das excludentes de nexo causal. Seja caso fortuito, seja força maior, seja culpa exclusiva de terceiros. Essa é a característica primeira da responsabilidade civil ambiental. As outras duas é a solidariedade. Todos os responsáveis diretos ou indiretos, percebam, diretos ou indiretos, pelo dano causado ao meio ambiente, responderão solidariamente por esse dano. E o que é que dizer isso? A obrigação ela pode ser reclamada de qualquer dos devedores. Qualquer poluidor que tenha relação com esse dano ambiental, ele vai ser solidariamente responsável e poderá ser cobrado a partir daí, poderá ser responsabilizado em sua atitude, em sua conduta ou em sua cadeia de responsabilidade. Por isso que a característica é da solidariedade. E, obviamente, essa característica marcante dessa responsabilidade civil ambiental facilita e agiliza a reparação do dano, porque não dá para ficar identificando quem é quem tem participação ou não. Você apenas identifica a cadeia de causalidade e consegue responsabilizar e aí, enfim, consegue a reparação do dano ambiental que foi causado. E aí, há um precedente muito paradigmático do Superior Tribunal de Justiça que define o seguinte: compõem a solidariedade quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam, aí já é um financiamento, e quem se beneficia quando outros fazem. Perceba que é uma cadeia abrangente, mas que está sempre relacionada com a cadeia causal. E, segundo o Superior Tribunal de Justiça, essa é a composição da solidariedade, da responsabilidade civil ambiental. É o precedente do recurso especial 1071-741 de São Paulo, que é paradigmático. Mais à frente vocês vão ver. Ele também traz aspectos sobre a responsabilidade do Estado para os danos ambientais.
Essa é a característica de solidariedade da responsabilidade civil ambiental. A gente agora vai ver a característica da imprescritibilidade. O Supremo Tribunal Federal, quando julgou o recurso extraordinário 654833, oriundo do Acre, acabou sendo tendo sido desenvolvido para o tema 999, ele decidiu a seguinte tese: é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. É um precedente recente, consideravelmente recente, e que veio essa decisão depois de muita discussão nos tribunais, depois de muitos precedentes nos órgãos colegiados das entidades judiciárias, seja inclusive do Superior Tribunal de Justiça. E havia essa dúvida: é imprescritível ou não? Por quê, pessoal? Porque as responsabilidades penal e administrativa possuem a definição da prescrição, possuem os respectivos prazos prescricionais. E aí havia essa dúvida: e a responsabilidade civil ambiental? Ela é prescritível ou ela não possui prescritibilidade? E aí o Supremo firmou essa tese que é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. No entanto, é preciso fazer uma ressalva de que, pelo fato de ser um precedente recente, ainda há uma discussão do seguinte: essa imprescritibilidade ela é restrita aos danos ambientais coletivos, ao macrobem, ou também seria abrangente aos casos dos danos ambientais individuais, aqueles que afetam os microbens ou o microbem. Percebam, então, que é um precedente que traz uma tese de imprescritibilidade e que permite essa discussão de se a limitação ela é para os danos coletivos ou para os danos individuais. Uma vez ultrapassado essa questão da imprescritibilidade, essa última característica, a gente vai agora, obviamente, discutir um tema bastante importante, que é a responsabilidade do Estado ou da administração pública por danos ao meio ambiente. Percebam o seguinte: o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88, define expressamente a seguinte disposição: as pessoas jurídicas de direito público e a de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Terceiros aqui, é importante frisar, inclui tanto a coletividade, a perspectiva geral, quanto terceiros individuais, perspectivas de microbem, ok? Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou nos casos de culpa. Percebam que essa é uma previsão de responsabilidade civil do Estado de maneira genérica e coube à jurisprudência e à doutrina definir, estabelecer as peculiaridades da responsabilidade civil ambiental, nesse caso. O Estado tem responsabilidades civis quando promove, quando acarreta danos, mas nos casos de meio ambiente, nos casos de danos ao meio ambiente, coube aí a jurisprudência, coube aí a doutrina trazer peculiaridades, estabelecer peculiaridades ou interpretar, vamos dizer assim, as peculiaridades que o direito ambiental demanda. E aí, no caso da responsabilidade civil ambiental, a gente já sabe que ela é baseada, lastreada pelo risco integral e também, segundo a jurisprudência, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também essa teoria do risco integral também vale para os danos causados pelo Estado, pela administração pública. Seja nos atos comissivos, que também já era muito, vamos dizer assim, pacífico o entendimento de que os atos comissivos, ou seja, os danos causados pelo Estado de maneira direta, era de responsabilidade objetiva. Ele teria que arcar exatamente com a previsão que diz aí no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. A diferença é a seguinte: costumeiramente,
a responsabilidade civil do Estado era lastreada pelo risco administrativo, que admite exclusões, excludentes de nexo causal. Mas no caso do ambiental, do direito ambiental, da responsabilidade ambiental, esses excludentes, como a gente já viu, não são admitidos, porque a teoria do risco integral, segundo a jurisprudência, também é pacificada, inclusive, também é admitida nos casos de danos ou de responsabilidade civil do Estado. Atos comissivos, a responsabilidade é objetiva e, a partir do precedente do RESP, do recurso especial, que eu já disse para vocês, do 1071741 de São Paulo, do STJ, os atos omissivos do Estado também vão possuir natureza objetiva quando se tratar dos danos ambientais, de lesões ao meio ambiente. Mas tem uma ressalva que o Superior Tribunal de Justiça faz, que ele traz para a gente quando se trata desse tipo de omissão, de atos omissivos. A responsabilidade do Estado, ela é omissiva, ela também é solidária, e no caso de omissão, no dever de fiscalizar, a responsabilidade é solidária, mas a execução é subsidiária. Então, percebam, pessoal, a gente tem aqui uma responsabilidade civil do Estado por danos ao meio ambiente, que é inclusive prevista na própria Constituição Federal, de maneira expressa, só que a jurisprudência estabeleceu que a responsabilidade, nesse caso, não seria lastreada pelo risco administrativo, e sim pelo risco integral, por se tratar de dano ambiental. Por atos comissivos e por atos omissivos, a responsabilidade é objetiva. A responsabilidade do Estado vai ser objetiva, não vai haver a necessidade de buscar, de apurar a existência de culpa. Vai haver primeiro a responsabilização e, obviamente, depois, posteriormente, uma ação de regresso após ser definido, ser apurado em outro processo, em outra demanda, que não é a demanda da responsabilidade ambiental. A responsabilidade do Estado também, além de objetiva, é solidária. Mas percebam a ressalva que o STJ traz. No caso de omissão, no dever de fiscalizar, a responsabilidade é solidária, mas a execução é subsidiária. O que quer dizer isso? Se o Estado de São Paulo deixa de fiscalizar quando deveria fazê-lo, ele foi omisso no seu dever de fiscalização. Ele vai ser solidariamente responsabilizado pelos danos ambientais que a sua omissão fiscalizatória acarretou. Até então, ele vai figurar como co-réu na responsabilização civil, mas, ao final, que for condenado na justiça civil, corresponsabilizadamente com os outros infratores, a execução vai se iniciar pelos outros infratores, pessoas jurídicas ou pessoas físicas privadas, e em não sendo satisfeita essa execução, vai se buscar, após isso, o poder público. O Estado de São Paulo só vai ser executado após esgotarem os meios de execução dos outros réus, dos outros condenados, pessoas físicas ou jurídicas privadas. Enfim, o poder público só vai poder ser executado depois que os entes privados forem executados e não forem satisfeitas as execuções respectivas. Então, sempre que houver uma omissão no dever de fiscalizar, a responsabilidade do Estado vai ser solidária, mas a execução é subsidiária. Então, o Estado vai integrar um título executivo, mas como um devedor reserva. Ou seja, somente vai ser convocado a pagar se o degradador original ou o degradador direto, vamos dizer assim, o devedor principal, não o fizer. Garantido sempre o direito de regresso do Estado. Pessoal, percebam que a justificativa do STJ para definir que a execução seria subsidiária para o poder público é justificada na seguinte razão. Quando há um dano ambiental causado, acarretado ao macrobem, por exemplo, dano ambiental coletivo, ele necessariamente afeta o público. Ele afeta a seara pública. Ele afeta a coletividade, que é destinatária dos serviços públicos e do poder público como um todo.
Então, se a gente definisse como responsabilidade solidária e execução solidária, segundo o STJ, essa execução acarretaria logo de imediato duplo prejuízo para a própria coletividade, porque o erário iria ser responsabilizado imediatamente e, além do dano à coletividade, o dano à conotação pública, inicialmente, também haveria um dano ao próprio erário já de imediato, quando da execução. Então, se definiu que vai haver uma responsabilidade solidária do Estado e, nesse caso, a execução vai ser sempre subsidiária. Os instrumentos processuais tem uma outra temática muito interessante na responsabilidade civil. Ele vai se perpetuar, ele vai se perpetrar, seja na parte coletiva quanto na parte individual. No que se refere a instrumentos processuais coletivos, a gente tem a própria ação civil pública, prevista, né, instituída pela Lei Federal número 7347, de 1985, e que tem, nessa legislação, um rol de legitimados para propor essa ação coletiva, essa ação civil pública. Quando houver danos ambientais de proporções coletivas, vai poder haver a responsabilização civil através da ação civil pública, da ACP. Dentre os legitimados, a gente tem a própria União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, a gente tem a Defensoria Pública, a gente tem o Ministério Público, as autarquias, as fundações públicas, todas as administrações públicas, direta ou indireta, que têm essa legitimidade para propor ações civis públicas. Obviamente, que se relacionem com o meio ambiente, nesse caso. E também as associações civis regularmente constituídas há pelo menos um ano. Detalhe, essa previsão de ação civil pública para associações civis, privadas, constituídas pelo menos há um período de um ano, ela pode ser flexibilizada se for demonstrado por essa associação a gravidade da lesão ambiental e a necessidade desse prazo de um ano não ser esperado. Então, ela pode propor, isso tem previsão na própria legislação da ação civil pública, onde deve ser demonstrado pela associação que esse requisito temporal de um ano de constituição civil pode ser desconsiderado para os casos de relevância no dano ambiental que está sendo apurado, que está se pleiteando a responsabilização. Então, a gente tem aí a ação civil pública como primeiro instrumento, quem pode citar, de responsabilização civil coletiva, né, por danos ao meio ambiente. A gente tem a ação popular, que tem sua previsão na Constituição Federal de 88, lá no artigo 5º, inciso 73, né? E a lei número 4717 de 65, que instituiu, obviamente, foi recepcionada pela Constituição Federal de 88 e que já tinha instituído a ação popular, prevendo, a partir da Constituição de 88, a sua instrumentalização para danos em combate ou em reparação a danos contra o meio ambiente. Nós temos um mandado de segurança, que pode ser pleiteado de maneira coletiva ou individual, previsto na Constituição Federal de 88, o individual no artigo 5º, inciso 69, e no artigo 5º, inciso 70, o coletivo. E com previsão expressa na Lei Federal número 12.016, de 2009. E, por último, pessoal, desses instrumentos processuais de responsabilização civil ambiental, a gente tem as ações cíveis individuais, quando os danos ambientais afetarem o microbem, como eu já falei para vocês. Se os prejudicados forem aqueles indivíduos que terminaram sofrendo consequências dos danos ambientais ao macrobem, esses danos ambientais são também denominados de danos ambientais reflexos ou por ricochete, eles poderão pleitear, impulsionar o judiciário através de ações cíveis individuais, demonstrando em que foram afetados, em que medida esses danos trouxeram consequências
prejudiciais para as suas realidades e para os seus interesses. Então, a gente tem aí os instrumentos processuais que viabilizam, que materializam a responsabilidade civil ambiental nas esferas coletivas ou na esfera individual. Como último tópico, como última temática desse nosso assunto da aula de hoje, eu trouxe precedentes importantes para serem discutidos aqui e que têm estreita ou total relação com a responsabilidade civil ambiental. Como eu já falei para vocês, o Supremo Tribunal Federal já definiu, de maneira recente, através do julgamento do recurso extraordinário 654-833, oriundo do Acre, que terminou se desenvolvendo, né, como um tema específico de julgamento, o tema 999, e ele definiu, o Supremo, a seguinte tese: é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. Esse assunto a gente já tratou quando estudamos a natureza de imprescritibilidade da responsabilidade civil ambiental, e aí fica só para vocês lembrarem da importância, vamos dizer assim, do advento, do ineditismo desse precedente. Não havia se discutido essa temática anteriormente no Supremo Tribunal Federal, e era muito esperada essa decisão, era muito aguardado esse julgamento, essa definição de tese pela Corte Suprema do Brasil. Outros precedentes extremamente importantes, também um tanto quanto recentes na nossa esfera jurídica, e que versam sobre a responsabilidade civil ambiental, foram trazidos, foram estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ. O primeiro enunciado de súmula que a gente pode trazer é a súmula 629, ou o enunciado 629, que definiu a seguinte tese: quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou a de não fazer, cumulada com a de indenizar. É o que eu falei para vocês lá no início. Há a possibilidade de cumulação da obrigação de fazer e da obrigação de não fazer com a de indenizar. Mesmo que haja possibilidade de reparar o dano causado. Lembra do meu exemplo que eu desmatei 50 hectares, né? No meu exemplo, supostamente, eu desmatei 50 hectares de vegetação nativa de maneira ilícita. Eu vou arcar com essa responsabilização civil e provavelmente vou sofrer uma condenação que me obrigará a fazer uma reparação desse espaço que eu desmatei de maneira ilícita. Só que essa reparação, ainda que eu consiga fazer o reflorestamento, obviamente vai demorar bastante para essa regeneração acontecer, eu também poderei ser condenado a uma obrigação de indenizar pelo ato que eu cometi, por esse ato ilícito cometido por mim. Então, há aí, na súmula 629, uma pacificação de um entendimento que era muito debatido, em que pese talvez parecer muito clara a ideia, muito inequívoca essa perspectiva de que a acumulação é inarredável, não. Havia um grande imbróglio, uma grande controvérsia sobre essa temática, e coube ao STJ pacificar a ideia de que é perfeitamente cumulável as condenações por obrigação de fazer ou de não fazer com a obrigação de indenizar o dano ambiental acarretado. Outra súmula, né, outro enunciado, um precedente importantíssimo do STJ, que foi firmado também no mesmo ano, é a súmula 623, que define o seguinte: as obrigações ambientais possuem natureza próprio terreno. Quer dizer isso, para quem não está lembrado, ou para quem ainda não teve esse estudo sobre obrigações. A obrigação próprio terreno quer dizer que a obrigação acompanha a terra, a obrigação acompanha o real. Então, a gente tem aqui que, se você adquire
um imóvel em que o dano ambiental já foi causado por um proprietário anterior, mas você preferiu adquirir aquele imóvel mesmo sabendo disso, você não vai poder depois alegar que quem causou não foi você. Isso, percebam, é uma exceção daquela exigência necessária de nexo causal. Percebam que eu falei lá no início que o critério da responsabilidade civil ambiental é provar a ocorrência de um dano, a ocorrência de um fato e um nexo causal entre esse fato e esse dano. Ok, mas nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que se você adquire um imóvel e esse imóvel já está degradado, você passa, nesse caso, a obrigação ambiental é de natureza próprio terreno e você, adquirente, passa a ter essa obrigação de reparar. Você passa a arcar com essa obrigação e vai ser responsabilizado por isso. Então, é daí, inclusive, pessoal, que surgem muitos institutos de acompanhamento dessas transações de aquisição de propriedades. Por exemplo, as auditorias ambientais ou as due diligence ambientais que promovem uma análise preventiva da terra para entender, para se apurar se há passivos ambientais ou não, para que o adquirente possa não ser surpreendido com obrigações ambientais, com responsabilizações ambientais, após adquirir essa terra. E aí a súmula define o seguinte: as obrigações ambientais possuem natureza próprio terreno, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e também, ou dos anteriores, cabendo a escolha ao credor. Para ficar mais fácil a reparação do dano, é que o STJ entendeu dessa maneira. Porque, do contrário, haveria uma verdadeira investigação, um verdadeiro trabalho de detetive, e, às vezes, esse trabalho, entre aspas, de detetive, essa investigação, não vem num momento ou num tempo que é tão adequado ao meio ambiente. Então, a espera, às vezes, é muito longa e o meio ambiente vai sofrer muito essa espera, e, por isso, para que supere essa dificuldade, é que o Superior Tribunal de Justiça entendeu dessa maneira, na súmula 623. Outra súmula, também definida pelo STJ, que também tinha muita controvérsia e que, enfim, foi pacificada a partir daí, é a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. E isso aí eu tenho um aspecto muito interessante para acrescentar. Percebam o seguinte, inclusive a inversão do ônus da prova é lastreado pelo princípio que vocês, caso já tenham estudado direito ambiental, ou até caso não tenham, mas já devem ter ouvido, que é o princípio da precaução. Pelo risco, quando a gente não tem como provar, é preciso, então, inverter o ônus e fazer com que imputar ao causador do dano ambiental essa obrigação de produzir provas. A inversão do ônus da prova é perfeitamente aplicável às ações de degradação ambiental. Mas a ressalva que eu prometi para vocês é a seguinte: se a gente for apurar os precedentes que foram discutidos, que foram debatidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a definição dessa súmula, a gente vai ver que a inversão do ônus da prova não se limitará às ações coletivas. Por quê, pessoal? Porque quando a gente vai lá apurar quais foram os precedentes, a gente vê precedentes do STJ também referentes a danos individuais, inclusive de pescadores que sofreram por lesões ao meio ambiente e tiveram seus interesses afetados. Lembrem aí, o microbem desses pescadores foi afetado por um dano ambiental. O que acontece é que, muitas vezes, as partes ex-adversas acabam dizendo o seguinte: olha, a inversão não, a inversão aí seria somente para ações que versem por interesses coletivos. E se vocês forem apurar, quando a gente olha lá, quando nós nos debruçamos nos precedentes utilizados para a definição dessa súmula, isso não é verdade. Os precedentes também fizeram constar os interesses individuais ambientais, os danos ambientais aos microbens. A súmula 618 pacificou uma controvérsia há muito tempo debatida e há muito tempo questionada em todas as esferas judiciais. A próxima súmula, para encerrarmos
esse estudo dos precedentes de responsabilidade civil ambiental. E para encerrar, obviamente, a aula de hoje, conforme prometido, foi a súmula 613, que é bastante interessante, e que sustenta o seguinte mandamento: não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Então, o que seria, para lembrar para vocês o que seria a teoria do fato consumado? Eu, Rafael, compro, hipoteticamente, um imóvel, né? O imóvel é próximo de um rio, e eu quero fazer aí uma intervenção, porque eu quero melhorar o meu imóvel, e fazer uma intervenção no meu terreno, construindo um deck. E para isso eu vou necessariamente degradar toda a vegetação, né, que permeia o rio, a vegetação ciliar, a mata ciliar, e além também prejudicar a fauna, né, que permeia esse rio, esse horizonte que eu vou afetar, esse meio ambiente que eu vou afetar. Eu faço isso aí nos anos 2000, em 2005, vamos dizer assim, hipoteticamente. Em 2020, 15 anos após a minha intervenção, a construção do meu deck, onde eu afetei grosseiramente, degradei grosseiramente o meio ambiente, criei inclusive um tráfego de embarcações naquele rio, eu sou responsabilizado, eu sou acionado pelo Ministério Público por danos ao meio ambiente. O que é que eu poderia alegar, segundo a teoria do fato consumado? Que esse aspecto, que esses impactos que eu causei, que essa edificação, que esse deck que eu construí, já se consumou no tempo. Já é um fato consumado. E não caberia agora eu ser penalizado por essa ação que eu tomei, por essa conduta que eu pratiquei, por esses danos que eu causei. Aliado ao aspecto da imprescritibilidade, obviamente, né? Esse fato consumado, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não é aplicável em tema de direito ambiental. Mesmo eu tendo 15 anos da minha construção, provavelmente vai haver a condenação de obrigação de demolir toda a minha edificação. Porque esse fato consumado não se perpetua, ele não se sustenta em temática de direito ambiental. Pessoal, esses são os precedentes importantes que têm íntima relação, inteira relação com a responsabilidade civil ambiental, seja no Supremo Tribunal Federal e sejam esses enunciados de súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, dessa maneira, com esses assuntos trazidos e tentando esgotar ao máximo esse tema, eu me despeço de vocês, agradeço, né, deixo aqui os meus contatos para vocês, os meus e-mails e as minhas redes sociais, para que a gente possa se falar em outro momento. E aproveito para agradecer aqui mais uma vez ao convite que muito me orgulhou, que muito me honrou, do Centro Acadêmico de Direito, 22 de agosto, da PUC São Paulo, especialmente em nome da aluna Bruna Iglesias, que foi muito gentil comigo nos contatos que teve, e agradeço, me disponibilizo aqui para outros projetos, e espero que vocês tenham muito sucesso e também permaneçam com muita saúde, sempre se cuidando, para que a gente possa passar esse momento de distanciamento tão doloroso o quanto antes. Agradeço muito a oportunidade e fico aqui à disposição, qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que vocês venham a ter e também para outros projetos que vocês venham a desenvolver. Um grande abraço e fiquem em paz.